Então tá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Hoje eu quero falar algo relacionado à fé. A fé que ativa milagres. A Bíblia é recheada de milagres, né? Desde o início, desde o princípio, né? O Senhor declarava palavras e começava a acontecer, né? Se o Ageu estivesse aqui, nós ia falar, né? O Senhor declarou tal coisa e Ageu a luz ali, né? Mas é brincadeira dele. Então tem muitas coisas na palavra, 100% da Bíblia, que é fé. Fé. E o relacionamento com Deus é baseado na fé. Se nós tentamos buscar ou conhecer a Deus mediante o nosso racional, né? Não vai dar certo. Porque você tem que depositar a tua fé, o teu espírito, depositar a tua fé, você tem que acreditar. Então, tem muitas pessoas que eu já sentei conversar, Deus e tal, eu não consigo ter fé, tento entender a palavra de Deus, está indo pelo caminho errado. Porque você só vai começar a ter revelação da palavra e compreender o que está escrito mediante a fé em Cristo Jesus, mediante a Deus, ao Espírito Santo de Deus. Se você, eu volto a dizer, se você tentar se relacionar com Deus na tua inteligência, no teu pensamento aqui, não vai dar certo. Então fé, a Bíblia fala assim, que a fé é a certeza daquilo que se espera e é a prova das coisas que não vemos. Então se você não vê, é Deus falar assim para mim, caminha aqui que eu vou te sustentar, eu vou colocar o pé aqui e Ele vai me sustentar. Amém, queridos? Então tá, temos uma pessoa que foi chamado de pai da fé, né? Que foi Abraão. Deus falou para ele, sai da tua terra, da tua parentela aí, que eu vou te levar para um outro lugar. Ele nem questionou Deus, ele acreditou, ele usou a fé. Em outro momento, Deus falou para Abraão, olha para as estrelas aí do céu. Ele olhou, olha para as areias aí do mar, essa será a tua descendência. Imagine um cara que nem Abraão, né? Já velho e tal, acreditar em algo assim, mas ele creu, ele não questionou. E outro momento também Deus perguntou para ele, pediu na verdade Isaac, né? Eu já preguei há uns domingos atrás sobre isso, que Deus pediu o seu filho para Deus, para sacrificar o seu filho. Tem que ter muita fé para fazer umas coisas dessas, né? E ele fez, e o Senhor supriu todas as suas necessidades. Então por isso que ele foi chamado pai da fé. Em outro momento, queridos, tem vários exemplos de fé na Bíblia, e eu tenho alguns aqui que eu quero mencionar para você. Em uma cidade chamada Cafarnaum, chegou um centurião, chegou a Jesus e falou assim, olha só, eu tenho um servo ali que ele está mal, ele está paralítico, ele está mal. E quando ele questionou isso, chegou próximo a Jesus, Jesus falou, ele falou assim, que ele está lá na minha casa. E Jesus falou, então eu vou lá. Ele nem perguntou se você poderia ir lá, Jesus. Não foi essa a conversa. A Bíblia nos ensina ali que Jesus já de antemão, ele falou, eu vou lá. Ele já se prontificou, né? E eu aprendo uma coisa com isso, que tem muitas coisas na nossa vida que quando nós começamos a apresentar para Deus algum problema, o Senhor já quer resolver imediato. Porque Ele não vai ficar ali se baseando no teu problema para promover algo na tua vida. Ele já vai resolver. E aí, o mais belo dessa fé que o centurião teve foi, não, você não precisa ir lá. Eu nem sou digno que você entre no meu teto. Falou isso para Jesus, né? Amém? Vocês estão comigo? Deixa eu pegar minha xícara aqui e colocar aqui. Ele creu fielmente que através de uma palavra de Deus, de Jesus, o centurião, o seu soldado, poderia ser curado. É uma fé. Ele não precisou ir até o lugar. Uma fé. Ele teve uma fé que agradou ao Senhor Jesus. Tanto que o Senhor falou depois, eu nunca vi tamanha fé em Israel assim. Por uma palavra. Tem momentos na nossa vida que vai ser a presença do Senhor que vai resolver qualquer problema. Vai resolver, vai mudar a nossa situação. Agora tem outros momentos que somente a palavra. Ele pode se revelar de diversas formas. Muitas vezes, queridos, você ou eu, né, nós estamos buscando nos relacionar com Deus, estamos vindo na igreja e temos aquele pensamento religioso, que as pessoas precisam vir até a igreja para ser abençoadas. E não temos a fé suficiente
que aonde nós estamos, podemos ser um agente de bênção, um agente de milagre, um agente de fé, aonde nós estivermos. O que eu estou falando com isso é que o Espírito Santo habita dentro de você. Habita ou não habita? Habita. E você pode mudar a realidade aonde você estiver. É necessário vir na igreja? É óbvio que é. É óbvio que é. Mas isso não pode ser um amuleto que só aqui vai acontecer um milagre. Jesus estava na rua. E através da fé que o centurião relatou a ele, apenas uma palavra. Você fala uma palavra. E o meu servo lá vai ser curado totalmente. A palavra do Senhor tem poder. Você tem o Espírito Santo, você tem os tesouros da palavra de Deus. Se tem alguma situação dentro da tua casa difícil, através da palavra que você mesmo menciona, a palavra de Deus, tudo pode mudar. Amém, queridos? Tá bom, então. Então, vamos lá. Em um outro momento, existiu uma mulher, que vocês muito bem sabem, a mulher do fluxo de sangue, né? Uma mulher que tinha um problema ali, que há 12 anos ela estava sofrendo com isso. Ela já tinha gastado toda a sua renda, e ela ouvia falar de Jesus, ouvia falar, e ela estava ciente que se ela tocasse as vestes de Jesus, ela podia ser curada. E tem uns detalhes tão interessantes na palavra, nessa passagem, que no meio da multidão, várias pessoas caminhando em volta de Jesus. Eu imagino que Jesus, quando ele caminhava em volta das pessoas, Jesus ele brilhava. Era uma presença diferente. Não era uma presença como a minha, a sua, assim, que de longe nós somos, bonitinho, daí começa a chegar perto, mas tá piorando, né? Não é tão bonitinho assim, né? Porque de longe aqui todo mundo bonito. Se eu ficar mais longe de vocês, né? Tô bonito ou não tô? Aí Deus me aproxima, o pastor tem umas rugas no... É assim. A presença, a Cal tá dando risada. A presença do Senhor, quando passava, tudo era notório. Porque ele, além de exalar um bom perfume, que eu tenho certeza que sim, o perfume de Cristo, era um brilho que acompanhava a presença dele. E aquela mulher do fluxo de sangue ouvia falar de Jesus. Tanto que ela pensou, como eu falei, se eu apenas tocar nas vestes dele, eu posso ser curada. Tamanha fé, é ou não é? Fé ativou um milagre na vida dela. Só que olha só, como eu mencionei, alguns detalhes na palavra de Deus, nós temos que prestar atenção. Essa mulher, ela foi, enquanto Jesus caminhava, ela foi por trás. Ela foi no ambiente ali, ela foi por trás de Jesus e tocou. E realmente saiu virtude, porque o mestre mesmo falou, eu senti que de mim saiu virtude. E no mesmo momento estancou o problema que ela tinha, o sangue, né? Estancou. Só que resolveu 100%? Sim ou não? Alguns falaram que não, outros não sabem. Eu vou explicar para você. Não resolveu 100%. Porque um relacionamento com Jesus, ele não pode ser um relacionamento que, eu vou encostar aqui, eu vou depender de um culto só, eu vou depender da oração daquele irmão ali. Um relacionamento com Jesus tem que ser diário. Primeiro tem que vir uma adoração. Diferente de Jairo, que também no mesmo momento estava acontecendo duas coisas, dois eventos. Jairo, ele ao ver Jesus, ele se prostrou diante de Jesus, e o que ele fez? O adorou. Essa é a diferença. Claro que teve a situação de Jairo, que eu não vou mencionar agora o que aconteceu. Mas essa mulher do fluxo de sangue, que a Bíblia não conta o nome dela, pelo menos eu não sei, né, o nome dela. Essa mulher, a partir do momento que Jesus sentiu a virtude sair dele, percebeu que alguém tinha tocado. Aí essa mulher, tremendo e temendo, ela pensou, poxa, eu acho que agora eles vão me achar aqui. Imagina a situação. Uma mulher que muitas pessoas não queriam estar perto. Uma mulher que era rejeitada por causa do seu problema. Ninguém resolvia nada na vida dela. Passava médicos e médicos e ninguém conseguia consertar o problema que ela tinha. Não conseguiam resolver. E aí ela trêmula. Será o que eu fiz? Será que eu fiz o certo? Até que Jesus a chamou.
tinha algumas coisas que Jesus queria falar para ela. A primeira é que ela era uma adoradora. A segunda é que ela era filha. A terceira, ela tinha a propriedade da fé. A quarta, que estava salva. E a quinta, que estava curada. Jesus, no verso, Marcos 5, no verso 33 em diante ali, Jesus fala algumas palavras para ela e cura ela 100%. Nem precisa me colocar ali, não tem problema. Era 33, inclusive. Não precisa passar. Jesus falou para ela algumas palavras que eram muito importantes, para ela entender que ela era filha amada, entender que a fé dela realmente não só estancou o sangue, mas curou ela 100%. Jesus estava restituindo algo na vida dela, restituindo o poder e o privilégio de estar se relacionando com as pessoas novamente, porque ela tinha vergonha de estar perto das pessoas, porque o sangue não parava de jorrar. Então Jesus, queridos, Ele quer restaurar muitas coisas em mim e você. Daqui a pouco tem algo que te deixa envergonhado de chegar à presença do Senhor. O Senhor quer restaurar isso. Ele está falando agora que você é filho amado. Ele está falando agora que o desejo dele não é só estancar algo no teu coração, nos teus pensamentos. Eu vou me relacionar até aqui, mas está me fazendo bem. A minha alma está tranquila, eu gosto dos louvores, a Jael cantando, né? A pessoa sai daqui tranquila, mas não é só isso. Se você se prostrar e se adorar o verdadeiro Deus, o verdadeiro Jesus, se você o adorar, você pode ser curado 100% de toda a dor que você sente no teu coração. Se você chegou aqui, querido, nessa situação, eu quero te dizer, hoje o Senhor vai restituir coisas na tua vida. Ele vai curar coisas na tua vida, no teu coração, e você sairá daqui diferente. Amém, queridos? Outra coisa que me chama muita atenção é a amizades que te aproximam de Deus. Eu vou contar uma história para vocês aqui, que logo que eu decidi me casar com a Rubiana, minha esposa que está aqui na frente, fica em pé, eu acho, não sei se todo mundo conhece minha esposa, né? Só eu apareço, eu falei para ficar em pé. Olha só que bonito que ela é, né? É ou não é? Amém, tá bom. É bom mesmo que poucos falem. Não, tá tudo certo. Quando eu decidi casar com a Rubiana, começamos a namorar e tal, eu tinha algumas amizades. E essas amizades, hoje eu percebo que elas queriam mais me levar para o mau caminho do que para o bom caminho. E o ambiente onde eu estava, né, não era favorável. Então, o que eu decidi? Eu falei, e ela é prova que teve pessoas que às vezes me ligavam de noite, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu falava, eu tô fora, eu não vou fazer isso. Porque eu sabia que Deus tinha um plano para mim e para a vida dela, que era nos unirmos. Então essas amizades, elas ficavam zombando de mim. Zombavam de mim. E aí você namorando, olha só, eu não sei você, mas pode ser que daqui a pouco Deus fala para você fielmente, essa é a pessoa que você tem que casar e tal, né? Tudo certo. Pode acontecer isso? Pode acontecer. Eu conheço pessoas que testemunham que tinha um pastor, amigo meu, que ele e a sua esposa, totalmente um diferente do outro. Por uma ligação, Deus confirmou, nem tinha visto o cara, a mulher, né, a pastora. Por uma ligação, ela ligou lá, falou com tal pessoa, e Deus falou assim, essa pessoa que eu quero que você case. Depois eles me contaram isso, né? Falei, louco, né? Que doideira, né? Mas Deus pode fazer isso, né? É um Deus de milagres, um Deus do impossível, né? Enfim, mas na minha vida da Rubiana, nós namorando ainda, eu não tenho certeza de nada, né? Eu sou um cara que eu sou racional, né? Pé no chão. A gente vai namorar e vamos se conhecer para ver que vai dar certo. Claro que foi um milagre na vida dela, né? Ei, Léo. Igual você, Léo. Você poderia estar falando a mesma coisa aqui, né? Milagre e agieza na tua vida, né? Que você, estrada de chão, velho, pegou valendo. A minha também, tá tudo certo. A gente se aproxima de alguns amigos que é parecido. Mas enfim, que aquelas amizades, queridos, elas não estavam me beneficiando em nada. Queriam me levar mais para o pecado
do que eu viver uma vida em santidade, uma vida com Deus. E tem uma história muito interessante na Bíblia, que fala de todas são interessantes, eu falo sempre isso, né? Tem que mudar o repertório, mas todos são interessantes, querido. Que fala de um paralítico, né? Que tinha 4 amigos. Quantos amigos ele tinha? 4 amigos. E esses caras perceberam que Jesus estava em casa, em Cafarnaum, era a casa de Jesus. E uma grande multidão estava naquele lugar, querendo oração, querendo bênçãos, querendo um monte de coisa. Mas poucos, talvez, relacionamento verdadeiro com Jesus, ou adoração. Aí eles pensaram, aqueles amigos lá, eles não, realmente um amigo, você não conhece agora uma pessoa e se torna amigo dela do dia para a noite. Você vai se relacionando com ela, né? Aqueles 4 homens, que não mencionam o nome deles, eles estavam já há anos cuidando desse paralítico, né? E aí, esses caras pensaram, cara, olha só, eu acho que, né, eu vou ilustrar para vocês. Nós estamos carregando esse jovem aqui faz muito tempo. Eu sei que essa nossa profissão aqui não é fácil. Inclusive eu admiro pessoas que trabalham em hospitais e tal, né? Porque é um trabalho, né? A nossa amiga Ana, médica, é um trabalho puxado, né? E cada um no seu devido lugar, tá tudo certo. E aqueles 4 amigos ficaram questionando, poxa, a gente vai ter que dar um jeito aqui de levar esse nosso amigo aqui, esse jovem paralítico, à presença de Jesus. Que vai acontecer alguma coisa. Oi? Ah, tá bom, pensei que ela falou alguma coisa para mim. Tá tudo certo, queridos. Volta atenção aqui, volta atenção aqui. Então, o que esses caras fizeram? Eles pegaram a maca ali, vamos dizer assim, levaram até, tentaram passar por algum lugar, subiram em cima da casa de Jesus, tiraram ali, eu acredito que não era um telhado, né? Um telhado da forma que nós vemos hoje, e desceram esse jovem por algumas cordas. Poxa, tem uns amigos que vale a pena você andar junto, é ou não é? O cara, ele poderia, na verdade, não estar na Bíblia isso, ficar ali dia e noite até o fim da vida do cara, servindo ali, os amigos servindo ele. Mas tem amigos que nos aproximam de Deus. Quem quer amizades assim? Amém, alguns querem, amém. Tá tudo certo, às vezes você já tem essa amizade, né? Por isso que talvez não levantou a mão. Então tem pessoas, queridos, que querem nos aproximar de Deus. E existem 2 momentos. Um momento que você se afasta dos amigos que te levam para o pecado, que na verdade não beneficiam em nada, que ficam sempre reclamando, que ficam sempre murmurando. Pessoas assim tóxicas, você tem que pegar e dizer assim, não, eu não quero mais esse relacionamento. Porque uma fé, para ativar milagre na tua vida, você tem que saber quem são as pessoas que vão andar do teu lado. Eu tive muito amigo treva, gente. Treva mesmo. Que até eu tive que chegar a um ponto de dizer, cara, eu não posso mais andar com você. O treva, o que ele fala? Ah, ele mudou, ele está orgulhoso, ele está não sei o quê. Fala um monte de besteira, porque é natural eles falarem isso, é do dia a dia deles falarem isso. Agora, quando você tem uma posição, não, domingo de manhã eu estou na igreja, os caras falam, o quê? Igreja domingo de manhã? Não é verdade um negócio desse. Mas você está ciente que a tua vida é uma vida de fé, uma vida de adoração, e é por isso que você está aqui nessa manhã. Uma vida diferente. Então aqueles amigos, ao lançarem ali o paralítico, amarrado nas cordas, os 4 amigos, Jesus deve ter visto aquele, primeiro que abriu, né? Se estava um tempo limpo, clareou dentro da casa dele, né? E aí Jesus ficou olhando aquele cara descer, ele falou, ô, louco, né? Outra fé que ativa milagres. Os caras tiveram uma vida extraordinária, né? Uma atitude extraordinária. Pessoas, queridos, que nós temos que andar juntos, são pessoas extraordinárias. Pessoas que querem nos levar perto de Jesus. Amém, queridos? Vocês estão entendendo essa palavra? Amém. O que aconteceu é que esse homem, ele foi salvo, ele foi curado, ele foi perdoado os seus pecados por estar na presença de Jesus. E pela porta que ele não podia entrar, ele saiu com a maca debaixo do braço e saiu pela porta. Todo mundo ficou vendo ele. Olha, o cara que nós não dávamos bola,
ó, esse dali, ó, que a gente viu ali, a gente não deu bola para ele, a gente fez de conta que ele nem existia. Talvez, queridos, na minha e na sua vida, pessoas que muitas vezes não deram bola para você, não pensaram, esse daí é mais um, né, Mateus? Mateus, por exemplo, era mais um, né, Mateus? Até que Jesus te encontrou, é ou não é? E você foi transformado. Hoje as pessoas querem estar próximos ao Mateus, e quando querem se aproximar do Mateus, o que ele fala, queridos? Fala bastante, inclusive. O apelido dele é Matraca. Mas entenda aqui, ó, o que eu estou falando, porque se aproximam dele, se aproximam do paralítico, se aproximam de mim e de você, a gente apresenta quem? Jesus. Quem apresenta Jesus aqui para as pessoas? Exatamente, eu e você aqui. Então nós somos salvos, nós apresentamos Jesus, nós queremos a cura das pessoas. Tinha uma pessoa nessa passagem que era Levi. Levi, ele era um tempo atrás, naquela época, né? Ele servia Zaqueu. Zaqueu é aquele homem que subiu no sicômoro, né? E ele foi ver Jesus, né? Mas o que tem a ver o Levi, né? Levi era um cara que ele era muito inteligente também, talvez parecido com Zaqueu, porque ele o auxiliava. Levi, ele estava observando tudo que acontecia. Ele via que Jesus curava um paralítico, curava um cego, muitas coisas vinham acontecendo, e ele ficava observando. A tal ponto que, quando acabou essa história aqui, onde Jesus cura o paralítico, Jesus convidou Levi, venha comigo, venha me acompanhar. O que Levi fez? Por ele já saber tudo que Jesus estava fazendo na vida das outras pessoas, ele largou tudo e foi de encontro a Jesus. Levi falava tanto de Jesus, que ele abandonou o trabalho, abandonou o que daqui a pouco era um impedimento para seguir Jesus. Até o ponto que Zaqueu ficou sabendo que Jesus ia chegar na sua cidade. E de tanto Levi falar de Jesus para Zaqueu, o Zaqueu ficou curioso também. Poxa, os caras estão falando de Jesus aí, esse Jesus aí que cura, que faz isso, faz aquilo. Eu quero conhecer esse Jesus também. Chegando na cidade, queridos, isso está escrito em Lucas, no Evangelho de Lucas 19, do 1 ao 10. Não preciso abrir também, hoje eu estou dando folga pro cara do slide. Olha só o que aconteceu. Zaqueu, queridos, ele era um homem de pequena estatura. Era um homem de pequena estatura. E como existia uma grande multidão seguindo Jesus, pode ver que é parecido as histórias, né? Sempre tem uma grande multidão impedindo alguém de chegar aos pés de Jesus. Mas existe uma diferença aqui das pessoas que estão próximo de Jesus, a multidão que está próximo de Jesus, e as pessoas que querem o adorar a Jesus. E parece que esse impedimento, né, é sempre um adorador que quer chegar a Jesus e quer adorá-lo. Existem impedimentos. Aqui era a multidão. Agora olha para dentro de você, o que muitas vezes está nos impedindo de adorar Jesus? Talvez é a multidão de amigos, talvez é a multidão de convites, talvez é a multidão de incrédulos em nossa volta, ou talvez os nossos pensamentos. Zaqueu, por ter uma baixa estatura, ele percebeu, poxa, como que Jesus vai me notar aqui? Eu preciso ir num lugar alto, e foi correndo. Ele não olhou para a multidão, ele falou assim, eu vou subir numa árvore aqui, um sicômoro. Eu olhando para uma árvore, um sicômoro é uma árvore que tem muitas folhagens, ela é grande, né? E faz muita sombra. E eu fico imaginando, a palavra nos diz aqui, que Jesus olhou para cima e ele viu Zaqueu no meio da árvore lá. Eu acredito que Zaqueu ele não subiu já logo no tronco assim e ficou no primeiro galho. É uma árvore alta. Ele subiu até o último galho, sabe? E ficou lá em cima. Eu preciso ver Jesus. Porque Jesus, onde passava, existia um brilho que andava junto com Jesus. A presença de Deus andava junto com Jesus. Ele brilhava, queridos. Isso aqui eu estou falando porque eu penso assim, né? Não vai daqui a pouco, o pastor falou que Jesus brilhava. Aí vamos dizer que heresia, né? Vocês estão entendendo?
Ah, tá, depois não vamos ficar falando, Jesus brilhava, o pastor falou, misericórdia. É só um exemplo, meus irmãos, amém. Então, olha só, o que impedia de Jesus, ou de Zaqueu ver Jesus e ser notado por Jesus, era primeiro a multidão, e depois era a sua estatura. Mas Zaqueu, ele vem de uma história, queridos, talvez parecido com a minha e a sua. Ele foi desde a sua infância, desde o seu colégio, se é que existia lá, deveria existir, né? Com certeza, escola de profetas e muitos outros. Ele aprendeu alguma coisa. Até porque ele era um cara muito inteligente, ele era cobrador de impostos e tal. Era um cara muito inteligente, tipo um contador hoje em dia. Perfeito. Aí, ele triunfou sobre tudo aquilo que ele passou na infância. Ele se tornou um homem de grande escalão. Muitas pessoas o respeitavam. Muitas pessoas iam até a sua casa, Mateus, para jantar na casa de Zaqueu, porque ele é um cara muito bem de vida. É um cara que pessoas queriam estar perto dele. Mas naquele momento, ao subir no sicômoro, a sua baixa estatura e a multidão o atrapalhava de ver Jesus. Mas Jesus, toda pessoa que faz algo extraordinário para estar perto de Jesus, Léo, Jesus observa. Jesus, ele não faz vista grossa. Ele enxergou, ele notou o esforço do paralítico e dos seus 4 irmãos. Ele notou o esforço da mulher do fluxo de sangue. Ele notou também a fé do centurião, buscando pelo soldado, né? Ele notou tudo isso. E ele também notou Zaqueu. Quando ele observou Zaqueu, o que ele falou para Zaqueu? Desce dessa árvore, que hoje eu quero me hospedar na tua casa. Com certeza, teve uma janta, ele serviu Jesus muito bem. E já para finalizar, queridos, Zaqueu, muitas pessoas falam que ele era um cobrador de impostos e era um ladrão, se podemos dizer assim. Mas ele não tinha nada de ladrão. Alguns estudos mostram isso, que ele colocou uma condição: se eu deixei alguém no prejuízo, Senhor, falando isso para Jesus, eu quero restituir 4 vezes mais. Essa era a vida de Zaqueu. Ele queria conhecer o mestre, e ele realmente conheceu, tanto que Jesus falou que hoje mesmo veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar que havia se perdido. Jesus, hoje Jesus quer restituir, quer restaurar, ele quer ativar na tua vida uma fé que gera milagres. Você quer viver isso, queridos? Amém, né? Eu também quero. A minha vida é um milagre. Se você sentar comigo e analisar, ou melhor, pensa na tua vida aí, queridos. Pensa um pouquinho aqui o que você já passou. E o Senhor tem sido bom, misericordioso, bondoso na tua vida. Ele tem movido milagres, ele tem nos livrado de muitas coisas para nos manter até aqui. E o Senhor continuará. Nós estamos chegando no fim do ano. Muitas coisas ainda estão por acontecer, né? Muitas coisas. Eu tenho certeza absoluta que se você chamar a atenção de Jesus com uma simples atitude, o adorando com o coração verdadeiro, o Senhor vai notar você e Ele pode chamar a sua atenção. Ô Robiana, ô Gesa, ô Léo, ô Pablo, hoje mesmo eu quero estar na tua casa. Você carrega a presença do Senhor. Não tem sentido, queridos, nós carregarmos a presença do Senhor e permanecer só com a gente. Nós temos que transbordar isso. Temos que transbordar. Temos que levar para as pessoas na nossa vizinhança, no colégio, na faculdade, no trabalho, para as pessoas também conhecerem a Jesus. Amém, querido? Eu quero convidar você a ficar de pé.